Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para essa semana nova, né? Tudo novinho, uma folhinha em branco para que a gente possa escrever coisas novas, né? Que a gente possa renovar os nossos sonhos, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Pelo que eu dei uma lida aqui, né? Hoje a gente vai ver a fé de um homem poderoso, né? Que tinha uma fé muito grande no Senhor, né? Tinha uma fé muito grande em Jesus Cristo. E a gente vê que um ponto muito importante, né? Fez com que ele conseguisse aquele milagre, né? Então hoje Jesus vem nos mostrar que a gente precisa ter uma atitude, mais ou menos assim, para que a gente possa ter o favor dele e conseguir o milagre que a gente quer, né? Mas para isso a gente precisa desse ponto importante que a gente encontra nesse cidadão aqui na leitura de hoje, na liturgia de hoje. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a liturgia da palavra ela está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo do 5. Aqui, ó. Do 5 ao 12, 13. Ao 13, né? E a palavra de Deus diz: As fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minha ordens. E digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino, no céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, essa passagem, a gente já tem vídeos falando sobre ela, né? A passagem do centurião é uma passagem muito conhecida e eu me recordava que no outro vídeo que foi feito, a gente trabalhou mais a fé, a gente falou mais da fé desse homem. E eu me recordo que eu até falei assim, eu gostaria de ter um pouquinho da fé desse centurião. Mas hoje, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, hoje eu vejo um outro lado. Hoje eu diria, eu gostaria de ter um pouquinho da humildade desse centurião. Por que a gente trabalha a humildade aqui? Porque a gente pode perceber aqui que ele era uma pessoa importante, né? Ele era um oficial de justiça, um homem da lei, um homem riquíssimo que tinha empregados, que mandava, que desmandava, ele mesmo fala na palavra, né? E ele tem um empregado que com certeza ele tinha uma estima muito grande por esse empregado.
a ponto de ir até Jesus, saber que Jesus estava passando ali e ele foi ao encontro de Jesus. A gente pode perceber que ele foi ao encontro de Jesus, né? Ele, como um oficial de justiça, ele poderia exigir que Jesus viesse até ele, né? Ele, como uma autoridade, Jesus tinha que se fazer presente, não é isso? Mas a gente percebe que ele foi ao encontro de Jesus. Chegando lá, ele pede, né, diante da fé, ele pede a Deus, a Jesus, que cure esse empregado dele. Porém, o empregado estava em casa e ele foi até Jesus no caminho. E aí Jesus diz a ele: tá certo, eu vou curá-lo. Aí ele olha para Jesus, cheio de humildade, e diz o quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e sereis salvo. E sereis salvo. Ou seja, ele estava dizendo que de onde Jesus estivesse, mesmo ele não indo na casa dele, que ele não precisava ir na casa dele. Dali, se Jesus curasse ele, com certeza ele ficaria curado onde ele estava, na casa dele, né? E isso aconteceu. A gente pode perceber também que aonde entra a humildade desse homem, né? Quando ele não exige de Jesus isso. Ele, como um oficial de justiça, um homem de autoridade, ele poderia exigir de Jesus: olha aqui, eu exijo que o Senhor cure o meu empregado. Né? Sabe aquele povo prepotente, aquele povo arrogante, né? Que tem um cargo lá elevado, que gosta de pisar nas pessoas? É mais ou menos assim que muitos procedem por aí afora, né? Mas esse centurião não foi assim. Dentro daquele homem existia a humildade. Diante de Jesus, em primeiro lugar, ele não colocou a profissão dele ali. Ele colocou a fé e colocou a humildade na frente. Né? Isso nos mostra que nós devemos colocar a humildade acima de tudo para que a gente possa obter o milagre de Deus na nossa vida, em cima daquilo que você almeja, em cima do seu milagre, em cima do seu impossível. Né? A humildade e a fé, ela anda juntas. Através da se esse homem tivesse chegado até Jesus e tivesse dito, aliás, se ele fosse um homem arrogante, ele nem teria ido atrás de Jesus. Ele teria dado uma ordem para que Jesus fosse à casa dele. Ele não ia se deslocar da sua casa porque ele é um oficial de justiça e não ia ir atrás de um andarilho, de uma pessoa que vivia ali, né? Andando sem rumo. Não, ele iria mandar chamar Jesus e ia exigir. Eu exijo porque eu sou um homem da lei. Então eu exijo que o Senhor cure ele. Mas não, a gente percebe que ele se desloca de sua casa e vai ao encontro de Jesus. E chegando lá, Jesus fica encantado com a tamanha humildade daquele homem e a fé daquele homem. A gente precisa exercitar essa fé na nossa vida. Colocar a humildade à frente de tudo. Antes da gente se ajoelhar para pedir algo a Deus, a gente precisa ser humilde. Mas essa humildade, ela não tem que ser somente naquele momento de ajoelhar e pedir a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você ir barganhar com Jesus, se ajoelhar e pedir, ser aquela pessoa humilde: Senhor, eu sou muito humilde, eu sou isso. E Jesus sabendo que você não é. A gente precisa tirar essa humildade de Jesus, extrair de Jesus e trazer para o nosso coração. A gente precisa se espelhar nesse centurião, que era um homem, né? Um homem que mandava, que desmandava, que prendia, que soltava.
Ele era um homem da lei, né? Ele poderia ser a pessoa mais arrogante que você conhece hoje, mas ele preferiu ser humilde. Então, no momento em que ele precisou de um milagre, porque o empregado dele, a palavra diz que precisava de um milagre, ele se deslocou da sua casa, ele foi ao encontro do Senhor e lá ele teve a humildade de dizer: Senhor, eu sou um oficial de justiça, eu tenho empregados. Se eu mandar ele fazer, eles fazem. Se eu mandar eles parar, eles param, né? Então eu sei o que significa isso. Mas eu tô aqui. Era como se ele estivesse dizendo a Jesus: eu poderia estar exigindo do Senhor que o Senhor fizesse. Mas não, porque eu sei que o Senhor tem o poder de realizar o impossível. Qualquer impossível pode ser realizado pelo Senhor. É por isso que o Senhor não precisa ir na minha casa. É como se ele dissesse assim: o Senhor não precisa ir na minha casa. Daqui de onde o Senhor está, né? O Senhor cura meu. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, ele vai estar curado. E foi o que aconteceu. Jesus viu tamanha gratidão naquele homem, tamanha humildade naquele homem, tamanha fé que ele diz. Se vira para as pessoas que estão lá e fala: eu nunca vi uma fé dessa aqui no meio de vocês, da cidade. Não vi, nunca vi. Então a gente precisa trazer para a nossa vida isso, né? Que para a gente obter as coisas a gente precisa ter humildade. A gente precisa pedir as coisas a Deus com humildade. Ter humildade, ser humilde. Tirar da nossa vida a arrogância, a prepotência. Ah, porque eu tenho mais do que fulano. Ah, porque eu tenho um cargo elevado a mais do que fulano. Ah, porque eu sou melhor do que o faxineiro. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo, né? Você, com a sua arrogância e com sua prepotência, você não vai conseguir chegar a agradar o coração de Deus em nada. É por isso que muitas vezes você pede e você não tem, né? Por quê? Porque Jesus está te moldando. Ele quer um centurião desse. Ele quer encontrar em mim e em você um centurião desse, né? Então, ele quer encontrar em nós a fé desse homem. Ele quer encontrar em nós a humildade desse homem, né? Porque aquilo agradou o coração dele e ele fez a cura acontecer imediatamente. A palavra diz que quando ele retorna para casa, ele encontra o empregado dele curado, sã. E com essa leitura a gente pode renovar nossa fé naquele impossível que muitas vezes você acha que não vai acontecer, na doença, no desemprego, um sonho, uma faculdade, algo que você deseja, que você almeja. Seja humilde. Se você tem algo de prepotente em você, se você tem algo de arrogante em você, pode começar a trabalhar e retirar. Chegar diante de Deus humilde. Os humilhados serão exaltados, não é assim? Então, toda vez que a gente se humilha, toda vez que a gente deixa o nosso eu, a nossa vida de pecado, de prepotência, de achar que a gente é melhor do que os outros, não somos melhor do que ninguém. A gente foi feito do mesmo barro, né? A gente tem pecado igual a qualquer um. A gente temos problema igual a qualquer um, entendeu? A única diferença é que uns têm mais e outros não. Só isso. A única diferença é essa, é uma diferença social. Mas, de ser humano para ser humano, todos nós somos iguais. A gente não pode ser prepotente porque a gente tem algo mais do que o vizinho, não. Entendeu? Por quê? Aqui nesse evangelho a gente pode encontrar, né, o impossível que tanto você procura. Talvez está faltando humildade com as pessoas, né? Deixar de ser arrogante com as pessoas. Talvez seja aí o ponto certo para Jesus olhar para você e dizer: agora fulano está preparado para receber a bênção.
né? Que eu tenho preparado, porque o Senhor tem a bênção preparada para a gente. Mas somos nós que jogamos fora. É a gente que joga fora com a nossa arrogância, a nossa prepotência. A gente não ama o irmão. A gente não tem amor para com o próximo, né? O nosso coração é pedra. Então a gente vai meditar sobre isso hoje. Amém? Um cheiro no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.